Muito bem, mais um passo foi dado para garantir fontes de recursos para custear o piso da enfermagem. O deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, protocolou proposta de emenda à Constituição que pode reservar fundos de até 12 bilhões de reais para pagar os salários da categoria. A ideia da proposta é bancar o piso salarial do setor público da União, estados, municípios e entidades filantrópicas. Para a gente entender um pouco mais sobre essa proposta, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio o deputado Mauro Benevides Filho, autor da PEC. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom, primeiro, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes que nos prestigiam nesse exato momento, aliás, os internautas também que nos acompanham nesse instante. Dizer que essa PEC que ganhou o número de 27, atenção, enfermagem brasileira, a emenda constitucional apresentada por mim, hoje, já não mais sozinho, mas 186 deputados já assinaram essa proposta, o que permitiu, portanto, o seu encaminhamento, o seu trânsito dentro da Câmara dos Deputados. A PEC ela tem 4 nuances que precisam ser esclarecidas. A primeira delas é que essa fonte de recursos, ela não altera a receita tributária da União. Ela não mexe no imposto de renda, ela não mexe no IPI, no fundo de participação, como propuseram outros colegas meus. E isso, obviamente, em momento de ajuste fiscal, mexer em imposto é um negócio que a União, com certeza, não teria interesse em fazer. Então, fomos buscar no superávit financeiro dos fundos federais, para você, meu caro trabalhador, meu caro comerciante, minha cara enfermagem de todo o país, dizer que um fundo é quando você aprova uma lei que cria um tributo, cria uma taxa, ou o que quer que seja, e essa receita, ela é destinada a um propósito específico. Você não pode gastar em nenhum outro canto. Então, o que é que essa emenda constitucional faz? Ela permite que o superávit financeiro dos fundos federais, que por ano está na ordem de 30, 35 bilhões de reais ano, nós vamos lá e retiramos esses 10, 11 bilhões, cada um, outro diz 12, enfim, para poder pagar o piso para enfermeiras, técnicos de enfermagem, auxiliares e parteiras, que ainda temos essa característica na estrutura do trabalhador do setor público brasileiro, ainda tem lá. Então, portanto, União, estados, Distrito Federal, municípios e entidades filantrópicas, lembrando que para os hospitais privados, que é uma pergunta que sempre me é feita nas entrevistas que tenho feito ao longo do tempo, como a proposta do orçamento, não há como a gente retirar diretamente do orçamento público para o ente privado, vamos dizer assim, está sendo colocado, a deputada, nossa colega, a deputada Carmen Zanotto, tem um PL, ou seja, um projeto de lei que desonera a folha de pagamentos para o setor privado. Por isso que são 10 bilhões do setor público, 6 do setor privado, daí de onde vem os 16 bilhões que tanto se fala, mas na proposta da emenda constitucional, repito que anteontem recebeu todas as assinaturas necessárias para poder tramitar dentro desta casa, ela tem as seguintes características, portanto. Primeiro, se refere a esses cinco entes, vou assim dizer. Segundo, não mexe na estrutura tributária da União, ou seja, não mexe na receita da União. Terceiro, é bom lembrar que alguns prefeitos estavam reclamando que ia aumentar o gasto de pessoal e ia comprometer aquele percentual de apuração do gasto pessoal sobre receita corrente líquida que é imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, preocupado com isso, para que não houvesse mais resistências, a minha emenda constitucional também, ela disciplina a forma como contabilizar esse acréscimo de receita para os estados, para a União e para os municípios. Como? No primeiro ano, após a publicação da emenda constitucional, os municípios, os estados da União não precisarão registrar esse aumento de despesa. No segundo ano, ele vai apropriar 10% do total dessa despesa. E ao final do 10º ano, serão 100%. Então, somente por um ano de carência, 10 anos para apropriar essa despesa,
nós estamos falando que os municípios dos estados brasileiros e a própria União terá 11 anos para poder se adaptarem a esse aumento, né, da despesa de pessoal, que é um item de controle da Lei Complementar 101 de 2000, ou seja, tão conhecida e propalada Lei de Responsabilidade Fiscal. Até isso eu tiro também para não ficar resistências ou idiosincrasias em relação a essa proposta. E mais um item que esse, ainda mais importante, fruto também de um debate meu com o Ministério da Economia, que é o seguinte: quando lá estive, quero dizer que eles interpretaram, olha, realmente não mexe na nossa receita, ela, né, tem um caráter excepcional, diferente. Entretanto, mesmo não sendo essa despesa oriunda de receita tributária, nós vamos considerar essa despesa como despesa primária. E para o nosso internauta, o que é uma despesa primária? É toda despesa que não é de cunho financeiro. Não é juro, não é amortização, não é rolagem de dívida, assim por diante. Chama-se despesa primária no conceito da gestão pública brasileira. Eu digo, mas como? Até porque o primário, a despesa primária hoje é 1 trilhão e 700. Será que esses 10 bilhões não teriam como a gente incorporar? Até porque o teto do gasto está sendo modificado e tudo mais e tal. Não, mas isso ainda está sendo em análise e tudo mais. Eu já tinha me preparado para o debate, que é que eu fiz na emenda constitucional. É importante que todos dominem o que eu vou falar agora. O Fundeb, que é o fundo, que é o aporte de recursos da União para o Fundo da Educação Brasileira, os estados aportam, os municípios aportam, e a União complementa no passado 10% desse bolo. O bolo era 150 bilhões, a União aportava 15%, e aí nós aumentamos em 2020 para 22% até 2026. Então hoje, com 15%, eu acho que 15% ou 16% que está o percentual, por ano esse valor é da ordem de 20 bilhões. No teto do gasto, ou seja, na emenda constitucional 95, que foi aprovada em 2016, o aporte ao Fundeb, ele é extra-teto. Ele não é contabilizado como despesa primária para efeitos do cálculo do teto do gasto. E eu, sabendo disso, já disciplinei na nossa emenda constitucional que o aporte ao Fundenf, olha, esse nome é novo, viu? Fundenf, que é o Fundo de Desenvolvimento da Enfermagem, o Fundo da Enfermagem em todo o território brasileiro. O aporte ao Fundenf teria a mesma característica do aporte para a educação, para o Fundeb. Ou seja, não há razão para que a saúde tenha um entendimento inferior ao que tem a educação. Não há nenhuma explicativa técnica. Não, mas isso vai causar problemas políticos para a gente. Olha, naquela época foi muita pressão dos professores. Então vamos colocar aqui 3 mil enfermeiras aqui do lado. Se o problema é esse, vamos colocar. Então, esses 4 itens dão realmente uma robustez na PEC 27 e que eu espero, portanto, que esta casa possa correr com isso o mais rápido possível. Ou seja, deputado Mauro Benevides, a PEC, ao mesmo tempo em que ela resolve a questão financeira para o pagamento do piso da enfermagem, das 4 categorias dentro da enfermagem, ela também se resguarda legalmente para que não haja problemas, não haja contestações. Como eu aprendi aqui na casa, que quanto menor for a resistência de uma matéria, mais rápido você faz o convencimento dos nossos colegas. Então, nós fomos disciplinando desses 4 itens para que não somente o Ministério da Economia, mas os meus colegas deputados, e eu agradeço a todos eles, e aí tem trabalhado o deputado Alice Portugal, a deputada Jandira, a deputada, essa grande enfermeira deputada, que é a deputada Carmen Zanotto. Então, há toda uma movimentação aqui dentro desta casa, e eu fui, portanto, buscar na eliminação de todas essas existências, fui buscar para que ela pudesse ser votada. E qual é o trâmite? Ontem à noite, no meu e-mail, as perguntas já eram como é daqui para frente, né? Que era a grande pergunta. A grande resposta é a seguinte: primeiro passo, o presidente pode designar hoje para a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e ela pode votar a qualquer momento. Disciplinado e aprovado na CCJ, nós vamos, e é obrigatório, cumprir
10 sessões de uma comissão especial que é feita